Olá, internautas da S News. Hoje nós vamos entrevistar o maestro Denis Vieira, ele que é o regente da Orquestra Filarmônica Jovem de Sorocaba. Sorocaba começou nesse sábado na fase vermelha, depois de vir numa sucessão de regressão da amarela para a laranja e agora em todo o estado de São Paulo. Só que a orquestra, nesse meio tempo também, nos últimos meses, veio lutando para manter os seus ensaios lá na Fundec, de forma improvisada no estacionamento, já por ser uma área livre, né, bem ventilada, seguindo todos os protocolos da vigilância epidemiológica. E é sobre esse tema que nós vamos conversar com o maestro. Maestro, muito obrigado por ter nos atendido. Como que está sendo esse sentimento de vai e volta, Sorocaba avança, regride, agora todo o estado de São Paulo? E qual é o desafio de manter o espírito da música junto aos seus integrantes da orquestra? Olá, Reinaldo, nossos internautas, é um prazer estar aqui com vocês. Não é um prazer estar online com vocês, queria Uhum. ter essa entrevista pessoalmente, né? Mas infelizmente não é possível, né? Então, sim, é um prazer estar nessas condições, infelizmente é o que nós temos, né? A possibilidade de fazer. Reinaldo, quando a pandemia iniciou, né, a orquestra passou por algumas fases, né? Não só a orquestra, mas como toda a nossa sociedade, né? Uma primeira fase onde a gente não sabia trabalhar, a gente não sabia o que fazer, na verdade, né? Então, simplesmente suspendeu todos os trabalhos, suspenderam tudo, todo mundo parou, né? E o que vai ser feito, né? E a gente chegou à conclusão que não podia continuar assim, né? Então, de março a outubro, a setembro, não houve nada. Né? Em setembro, nós começamos a vislumbrar a possibilidade de retornar. Em outubro, conseguimos. Nós fizemos um protocolo bem elaborado, a situação estava melhor e que, inclusive, foi aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura. Né? A gente não queria fazer nada da nossa cabeça. Então, nós fazemos as coisas com muita segurança, com muita propriedade, né? Com embasamento técnico, né? Para poder voltar. Deixamos também aberto aos músicos o retorno ou não. Essa questão facultativa dos músicos, né? Nós não podíamos simplesmente obrigá-los a vir para a orquestra. Não, senão você está fora, não, você está fora. Não, os músicos que não quiseram retornar, e tivemos alguns sim, né, eles ficaram à vontade, eles continuam fazendo parte da orquestra, porque eles estão afastados aí até que se sintam à vontade. Né? Muitos vêm, utilizam transporte público, vêm de outras cidades, enfim. Então, deixamos isso aberto a eles. Né? Felizmente, tivemos aí êxito nesse nosso protocolo, não tivemos nenhum tipo de problemas até agora, né? Mas o mesmo não pode se dizer da situação epidemiológica aí da cidade, do estado e do mundo, na verdade. Né? A doença, nós aprendemos até certo ponto a lidar com ela, mas quando aprendemos, é que nem quando você anda de bicicleta, né, Reinaldo? Você Uhum. só cai quando você anda, quando você aprende a andar, né, que você se sente confiança. E quando a coisa parecia que estava melhorando e tudo mais, nitidamente nós relaxamos. Né? Abriu-se muito, as pessoas começaram de novo a sair, as pessoas começaram a ter contato umas com as outras, e a situação que estava mais um pouco sob controle, ou pelo menos mitigada, né? Não saiu novamente do controle, que obrigou a gente a estar nessa fase vermelha. O que a gente fala aqui não é um juízo de valor, não é uma questionando se as políticas públicas são corretas ou não. Né? Eu não quero entrar nessa seara, porque eu, como maestro da orquestra, eu quero me restringir a ficar no plano artístico, Uhum. né? No plano de crescimento cultural da comunidade nossa. Né? E com base nisso, nós voltamos do trabalho. Nosso protocolo ele estava adequado até a fase laranja, na fase vermelha não. Na fase vermelha temos que suspender os trabalhos de forma presencial. E não foi impossível a gente fazer hoje, a partir de hoje, os ensaios, né, presenciais, não sei até quando, porque a gente precisa esperar, né, mas não pode parar. O nosso trabalho não pode parar e a orquestra ela vai continuar com seus trabalhos, nem que seja no plano teórico,
no plano virtual, mas a gente vai continuar porque os trabalhos eles são importantes para os músicos, são importantes para todos nós. Nós estamos viabilizando, inclusive, que a gente tenha mais lives com materiais que sejam interessantes para as pessoas, enfim, para a gente poder estar chegando ao nosso público da melhor maneira possível. Agora, maestro, hoje, né, que você destrinchou aí a obra O Pedro e o Lobo, né? O que o senhor procurou passar para os músicos hoje, todos em casa e prestando atenção aí nos detalhes da pauta musical, da partitura? É, a ideia da atividade de hoje, do ensaio de hoje, né, foi pegar uma das peças, a peça mais complexa do repertório que está sendo trabalhado, né, que é o Pedro Lobo, que é um conto musical para crianças, né? Mas a execução não é tão infantil assim, muito pelo contrário, exige muito do músico, né? Exige bastante do empenho, do estudo, do desenvolvimento técnico, né? Só que acima disso, né, eu procurei fazer uma parte que às vezes fica relegada a um segundo plano, que é a análise teórica da peça. Né? Então, como nós não podemos tocar juntos, não podemos fazer aquele ensaio onde vamos corrigir os pontos da execução, né? A gente veio para o ambiente de quase que de sala de aula mesmo, né? Para debater sobre os pontos teóricos da peça. Né? Hoje a gente se dedicou a fazer uma análise do conto, né? Uma análise da orquestração e a análise composicional da peça para demonstrar aí para os músicos o que eles vão ter que executar. Né? É muito importante o músico ele entender o que o compositor quis fazer com cada elemento musical que ele colocou na peça. Quando a gente está diante de um grande compositor como Prokofiev, né, e que pode ser equiparado com qualquer outro grande compositor, desde Mozart, Vivaldi, Bach, Beethoven, Brahms, Prokofiev está entre os grandes. Né? Então a gente pega Prokofiev, um grande compositor, e tem que ter a certeza absoluta que nenhuma nota colocada na partitura foi colocada sem uma grande intenção. Nenhuma nota está ali por acaso. Né? Nenhum tema, nenhum nada está ali sem que realmente tenha um sentido. E o músico tem que saber isso. Essa parte da análise, da teórica da peça é extremamente importante, por isso eu acho que os músicos cresceram muito hoje. E é uma coisa que às vezes a gente não tem nem tempo de fazer durante o ensaio, né? Mas hoje, já que essas são as condições, nós aproveitamos para fazer com eles. Ok, vamos dar uma olhadinha, por exemplo, numa parte, num trecho desses ensaios, em alguns momentos diferentes. Beleza, Denise, então. Oi, Nathanael. uma pergunta. Ah, Cada personagem ele é representado por um instrumento dentro da orquestra. O Pedro então, são as cordas, o pato é o oboé, o pássaro é a flauta e por aí vai. sim. A representação que Prokofiev escolheu, isso é mais uma curiosidade minha. Isso foi meio ao acaso ou teve uma intenção mesmo quando ele escolheu? Porque já que a propaganda soviética é muito pesada dentro, né? Eu não sei se ele escolheu os instrumentos, simplesmente porque o naipe de cordas é maior, ou porque o oboé já tem som de pato, né? Cada instrumento vai ser representado por um instrumento da orquestra. Então, inicialmente, a gente é sempre feita essa apresentação. The bird will be played by the flute, like this. Agora, maestro, para o internauta entender, por exemplo, uma marcação aí da partitura a partir de 172. O que você trabalhou com os músicos nesse segmento aí, nessa obra do Pedro e o Lobo? Então, só para entender, é o compasso 172. Só para o internauta, aí, por curiosidade, né? A parte o Pedro Lobo ele vai ter 609 compassos. Né? Bastante coisa, uma obra longa, né? Tem mais de 20 minutos. Né? Aí, como é uma obra descritiva,
o compositor, o Prokofiev, ele acaba descrevendo o momento do avô. O avô que vai e busca o Pedro, né? E busca o Pedro e traz ele de volta para casa, porque é perigoso. É perigoso lá fora e pode surgir um lobo, né? E esse lobo é um animal muito perigoso, é um animal feroz, né? E pode comer o Pedro. Então ele vai lá e busca o Pedro e fala: volta para casa porque aí você está em perigo, né? Tem uma simbologia muito grande, né? A questão dos personagens, a escolha dos personagens, o passarinho, o pato, o avô, os caçadores, o momento em que surgem os caçadores. O Prokofiev ele é muito feliz na obra, inclusive que o texto é dele, né? O texto é dele e as pessoas confundem, né? Acham que era algo folclórico. Tá? Não, o texto foi criado em 1936, né? Para a obra, né? Então, nesse trecho especificamente aí, nós temos um debate entre o Pedro que está querendo sair e o vô que fala: não, você não vai sair, você vai ficar dentro de casa porque aqui é mais seguro. E isso porque havia um contexto político na época, isso, ele é transposto a partitura para a própria obra, mas É interessante, né? O Pedro Lobo, acima de tudo, foi uma peça para criança, né? E no contexto da União Soviética, os personagens são simbólicos, né? Então o avô ele representa os antigos bolcheviques, né? O antigo regime anterior ao comunismo, né? E Above them, Birdie, ele chirping seria aquele merrily. antiquado, My, what né? Aquele brave que quer fellows we tolher are! a liberdade. E o Peter and Pedro I. não, o Pedro Look what we... é o jovem destemido, né? Aquele jovem que vai defender os seus ideais, né? Os ideais do partido, no caso, né? Custe o que custar, né? Então ele é corajoso, ele enfrenta o mal. E o lobo é interessante, né? Que o Pedro tem o nome, obviamente, chama-se Pedro, né? O passarinho chama-se Sacha. O pato chama-se Sônia, na verdade é uma pata, né? O gato é o Ivan, né? O avô chama-se avô, não tem nome, né? Porque não se nomeia quem já passou e quem a gente não quer se lembrar deles, né? E também o lobo não tem nome, né? Porque a gente não nomeia o, o inimigo. O inimigo é desconhecido, né? A gente não sabe nem se ele existe, na verdade, né? Essa num contexto, né, histórico de um regime totalitarista, né? E que age dessa forma. Então, existe muita simbologia também nisso, e a gente pode analisar isso no contexto histórico da peça. ou Não seja, só da história para as crianças, mas também num plano político também, né? até porque a partir dos anos 30, 40, 50, 60, nós teríamos aí a Guerra Fria, né, maestro? Então, a peça é uma peça que projetava todo um contexto de onde nasceria essa divisão do Ocidente e Oriente na época, né? Nós Então, estamos aí, se a gente for contextualizar, já no ambiente bem próximo da Segunda Guerra Mundial, né? Onde o Reich, né? O nazismo, ele vai se expandir na Europa, né? E num fronte de batalha ele se encontra com embate contra os soviéticos e do outro lado contra os americanos, né? Os americanos e os aliados, né? Os franceses, ingleses, etc. Né? Então, sim, tá 100% dentro, né? Mas a gente tem que lembrar também que o stalinismo ele vem antes disso, né? O stalinismo ele surge, né, como um regime forte, né? A Rússia ali junto com os países socialistas, né? Eles surgem como realmente uma potência mundial já antes da própria Guerra Fria, né? Então, e é nesse contexto, né, da propaganda soviética que já existe desde o começo do século praticamente, né, que essa peça tá inserida, né? Interessante que ela foi em 36 ela foi estreada, né, em Moscou, né, e depois em 38 nos Estados Unidos, né? E isso no período pré-Guerra Fria ainda, né? E depois a gente tem envolvimento 100% da música, das artes, com essa questão política no mundo. É muito interessante a gente analisar por esse aspecto também.
Agora, maestro, quando você está regendo a orquestra, seja numa fase de improviso lá no estacionamento da Fundec, seja agora nos ensaios virtuais ou como uma apresentação no palco, né, da sala Fundec, você consegue visualizar o momento em que a orquestra voltará a se apresentar com sala Fundec cheia e que emoção poderá ser transmitida nesse momento? O senhor visualiza isso? A gente sonha com isso, né, Rinaldo? A gente sonha, a gente não sabe quando. Vamos voltar, isso aí não tem dúvida, né? Porque nós somos insistentes, nós somos resilientes, né? E somos, acima de tudo, muito otimistas, né? Porque até cito a frase, né, do maestro Eduardo Osterwin, que é o mestre da Orquestra Sinfônica de Sorocaba, uma figura muito querida nossa também, né, que está em isolamento, né, até por causa da idade, né? Mas ele fala que estou para conhecer um pessimista de sucesso. Então nós somos muito otimistas. Né? Nós sonhamos com esse dia e ele vai acontecer. A gente não sabe quando ainda, né? A gente, na programação da orquestra, nós teríamos já agora no final desse mês uma atividade que poderia ter público, né, reduzido, né? Mas com a fase vermelha voltando, nós vamos já reestruturar todo o nosso planejamento. De qualquer forma, nós teremos, voltando à fase laranja, sobretudo amarela, já um retorno gradual que nos permite lá 30% de capacidade, é pouca gente, né? Mas a gente vai fazer o melhor possível para que a gente possa voltar, nem que seja online, ao vivo. A gente já fez assim no começo, no final do ano, mas a gente vai estar trabalhando e trabalhando muito. Só mais uma observação, maestro. A gente percebe durante o ensaio online que não se perde nenhum detalhe do que seria também o ensaio presencial lá na Fundec, né? Qual a importância desse momento do músico tirar a dúvida? Você pede, né, para fazer a anotação na partitura, tudo isso para quando houver a apresentação final, tudo correr de uma forma bastante harmoniosa, correto? Eu gosto de pensar na música, isso aí é uma questão até mais técnica do que propriamente artística, né? Que quem toca é o músico, né? Não é o instrumento dele, né? E quem comanda tudo é o nosso cérebro, né? E ele estando consciente do que ele deve realizar, do que ele está se propondo a realizar, que é a execução de uma música, tudo vai ficar facilitado. Então, se ele sabe qual que é a intenção disso, por que, que existe determinado tema musical, por que, que ele está sendo colocado, quais são as razões de repente, de uma tonalidade empregada, de uma sonoridade que o compositor quis, enfim. Se ele tem essa consciência, ele vai poder realizar com mais exatidão e com mais segurança. Então, nós perdemos o aspecto prático, que é o efetivamente tocar. Isso é extremamente importante. Talvez seja a parte mais importante, sim, lógico, né? Precisa tocar. O músico precisa fazer som, né? Mas, ao mesmo tempo, não adianta ele sair produzindo som sem saber por que ele está produzindo, né? Então, eu, tanto nas minhas aulas, quanto passando para os músicos, nos ensaios, no ensaio aqui, agora, em ambiente virtual, a ideia é trazer para o público justamente, para o público não, para o músico, o que ele está fazendo ali, o porquê e como ele vai realizar essa atividade, né? Então, olha, aqui está acontecendo determinada ação na música, a utilização de determinada articulação, de determinado timbre, qual é o sentimento que você tem que empregar aqui, que você tem que expressar. Tudo isso passa a ser muito importante para o músico quando ele vai olhar a partitura, ele pega, vê a partitura e consegue. Ele já sabe o que ele quer. Né? Daí ele vai passar daquilo que ele está tocando para o instrumento dele. Daí fica mais fácil. Para finalizar, que mensagem você deixa, maestro, para o sorocabano que sempre prestigiou a orquestra na Sala Fundec
e para esse momento nosso atual, infelizmente, que voltamos aí a essa fase mais restritiva, que é a fase vermelha? Primeiro eu quero deixar a frase de que nós temos que ser resilientes, nós temos que continuar com os nossos objetivos, né? Não podemos parar, não podemos desanimar, e que certamente nós teremos uma melhora na nossa situação. No entanto, nós temos que ser cautelosos e nós temos que sim pegar esse momento e ver realmente o que convém e o que não convém. Não convém fazer festa agora, não convém a gente pegar e achar que está tudo bem, né? Porque pessoas estão morrendo, né? Pessoas estão sofrendo. E quando uma vida se vai, não é uma vida, é uma família. São inúmeras pessoas que deixam de ter ali o seu familiar, aquele seu ente querido, né? E infelizmente essa doença, não importa a estatística, quando é com você é 100%. Né? Então, se protejam, respeitem esse momento de necessidade de não estarmos tão próximos uns dos outros, mas sejamos resilientes. E acima de tudo, como diria o maestro Osterwin, quero deixar essa frase aí, acho que é importante, eu estou para conhecer um pessimista de sucesso. Vamos ser positivos e que a gente vai conseguir superar. Confiram aí, curtam as páginas da Fila, né, no Instagram, no Facebook, no Facebook, curta lá no YouTube, está vendo muita novidade essa semana, a gente vai estar postando vários vídeos, certo? E vamos superar essa fase aí, logo nós vivemos. Primeiro, a gente já se vê no virtual, e logo lá no palco que a gente está preparando.